Paulo queria avançar, mas a rota que parecia lógica foi fechada. Naquela noite, diante do mar Egeu, um homem da Macedônia aparece em visão e faz um pedido urgente. Passa a Macedônia e ajuda-nos. A segunda viagem missionária de Paulo começa como uma pergunta: o que acontece quando o Espírito Santo muda os planos do missionário? Esta é a rota geral da segunda viagem missionária de Paulo. A jornada começa em Antioquia da Síria e passa pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as comunidades já formadas. Depois, Paulo passa por Derbe e Listra, onde Timóteo entra na missão. A equipe atravessa a região da Frígia e da Galácia até chegar ao porto diante do mar Egeu. Ali, a direção da viagem muda. Daquele porto, o evangelho atravessa o mar e chega à Macedônia. A partir dali, a missão avança por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. No retorno, Paulo passa por Éfeso, Cesareia e Jerusalém, até voltar para Antioquia da Síria. Além do mapa, esta linha do tempo mostra a dinâmica da expedição. Paulo parte com Silas. Em Listra, Timóteo entra na missão. Já em Troade, a narrativa passa a falar em nós, sinal de que Lucas também acompanha a travessia. A viagem combina estrada, mar, prisão, pregação, discernimento e formação de comunidades. Não é apenas deslocamento. É o evangelho aprendendo a falar, com novos povos, novas casas, novas cidades e novas culturas. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo deseja visitar novamente as comunidades nascidas na primeira viagem. Mas surge uma tensão. Paulo e Barnabé não chegam a um acordo sobre levar João Marcos. Barnabé segue para Chipre com Marcos. Paulo escolhe Silas e parte pela Síria e pela Cilícia. A missão carrega marcas humanas, mas não deixa de ser conduzida por Deus. Em Derbe e Listra, Paulo reencontra comunidades que já conheciam o Evangelho. Ali aparece Timóteo, um jovem discípulo de boa reputação entre os irmãos. Sua mãe era judia e crente. Seu pai era grego. Timóteo traz em sua própria história um sinal da missão de Paulo, Israel e as nações, chamados a viver em Cristo. Paulo o leva consigo. A partir daqui, um novo companheiro entra no caminho. A rota parecia definida, mas Atos afirma que eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Depois, tentam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permite. Nem toda porta fechada é abandono. Às vezes, é o próprio Deus conduzindo a missão para uma abertura maior. Em Troade, a direção fica clara. Depois da visão, Paulo e seus companheiros concluem que Deus os chamava a anunciar o Evangelho na Macedônia. Eles atravessam o mar Egeu, passam por Samotrácia, chegam a Neápolis e seguem para Filipos. O Evangelho entra em uma nova etapa. Passa da Ásia Menor para a Macedônia. Em Filipos, Paulo não começa em um grande templo. No sábado, ele vai para fora da porta da cidade, junto ao rio, onde havia um lugar de oração. Ali está Lídia, uma mulher de Tiatira, que negociava tecidos finos, tingidos de roxo, e muito valorizados no mundo antigo. Ela era temente a Deus, e o Senhor abriu o seu coração para acolher a palavra. Lídia é batizada com sua casa e oferece hospitalidade aos missionários. Em Filipos, a missão começa com um coração aberto e uma casa aberta. Em Filipos, outra presença aparece no caminho. Uma jovem escravizada, explorada por seus donos, seguia Paulo e seus companheiros. Paulo ordena, em nome de Jesus Cristo,
que aquele espírito a deixe. A libertação acontece. Mas quando a jovem é libertada, os interesses de quem lucrava com ela são feridos. O Evangelho não toca apenas ideias. Ele confronta sistemas de exploração. Paulo e Silas são arrastados às autoridades, açoitados e lançados na prisão. À meia-noite, com os pés presos, eles rezam e cantam hinos a Deus. Então, um terremoto abre as portas e solta as correntes. O carcereiro pergunta: "Que devo fazer para ser salvo?" Naquela noite, ele e sua casa acolhem a fé. A prisão se torna lugar de louvor, conversão e batismo. Depois de Filipos, Paulo passa por Anfípolis e Apolônia, até chegar a Tessalônica. Durante 3 sábados, ele dialoga na sinagoga, mostrando pelas Escrituras que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos. Alguns acolhem a fé, muitos gregos tementes a Deus, e várias mulheres importantes também creem. Mas a oposição cresce. A casa de Jasão é atacada, e os cristãos são acusados de perturbar o mundo inteiro. De noite, os irmãos enviam Paulo e Silas para Bereia. Ali, a palavra encontra uma escuta diferente. Os bereanos recebem o anúncio com disposição, mas examinam diariamente as Escrituras, para ver se tudo era assim. Muitos creem, mas a oposição de Tessalônica chega também a Bereia. Paulo precisa seguir adiante, enquanto Silas e Timóteo permanecem por algum tempo. A fé não nasce da pressa. Ela amadurece na escuta da palavra. Em Atenas, Paulo se inquieta ao ver a cidade cheia de ídolos. Ele fala na sinagoga, na praça e depois no Areópago, diante de filósofos e curiosos. Paulo não começa atacando. Ele parte de uma busca que já existia ali. Um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então anuncia o Deus Criador, que não habita em templos feitos por mãos humanas, e chama todos à conversão. Quando fala da ressurreição, alguns zombam, outros querem ouvir mais, e alguns creem. De Atenas, Paulo segue para Corinto. Ali encontra Áquila e Priscila, um casal judeu que havia deixado Roma. Como tinham o mesmo ofício, Paulo trabalha com eles fabricando tendas. Mas o trabalho não apaga a missão. A cada sábado, ele dialoga na sinagoga e procura convencer judeus e gregos. Corinto mostra uma dimensão concreta da evangelização. O evangelho também passa pela casa, pelo trabalho e pela perseverança diária. Em Corinto, Paulo também acompanha de longe as comunidades que havia deixado para trás. É nesse período que surgem as primeiras cartas que conhecemos de Paulo, dirigidas aos cristãos de Tessalônica. Elas nascem de uma preocupação pastoral: confirmar a fé, encorajar na tribulação e manter viva a esperança em Cristo. A missão não termina quando Paulo parte de uma cidade. Ela continua pela oração, pela memória e pela palavra escrita. Corinto também traz oposição. Mas, durante a noite, o Senhor encoraja Paulo em visão. Não tenhas medo. Continua a falar. Não te cales. Essa palavra sustenta o apóstolo. Paulo permanece em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. A missão não depende apenas de coragem humana. Ela precisa ser confirmada pela fidelidade do Senhor. Em Corinto, os opositores levam Paulo ao tribunal de Gálio, procônsul da Acaia. A acusação é religiosa, mas apresentada diante da autoridade romana. Gálio se recusa a transformar aquela disputa em caso político contra Paulo. A missão passa por mais uma prova, mas o evangelho não é calado. Em meio a tribunais, casas, oficinas e sinagogas, a palavra continua avançando. Depois de permanecer em Corinto, Paulo parte com Priscila e Áquila. De Cencreia,
Segue pelo mar até Éfeso, onde fala por pouco tempo aos judeus reunidos para a oração. Mas ainda não fica ali. Ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso, segue para Cesareia, sobe para saudar a igreja e retorna a Antioquia. A segunda viagem se encerra, mas uma nova etapa já está preparada. Retorna ao centro da missão, a cidade de Éfeso. A segunda viagem missionária chega ao fim. Mas o evangelho em movimento não para em Corinto, nem termina no retorno a Antioquia. No próximo episódio, acompanharemos Paulo em Éfeso, onde a palavra confrontará a magia, a idolatria e os interesses de uma grande cidade. Se este conteúdo ajudou você, inscreva-se no Christus Lux Mundi, ative as notificações e continue conosco nesta série. Paulo em Missão. O Evangelho em Movimento.